vocês. É sempre uma alegria, ao mesmo tempo, de novo, sempre que eu venho aqui é com temor e tremor para falar a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é um privilégio. Então, bem, queria compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor estava falando comigo na hora da adoração. É muito interessante como o Senhor, Ele, em todo o encontro, em todo culto, em todo momento que a gente se encontra para adorar o Senhor, Ele quer trazer uma mensagem ao nosso coração. O Senhor nunca vai deixar você dar a Ele mais do que Ele dá a ti. E tudo que tu entrega a Ele, quando você vem aqui, é para adorar a Ele, é para cultuar ao Senhor. Mas Ele sempre tem algo para falar ao seu coração. Enquanto eu estava ali adorando o Senhor, muito interessante ver a direção que Ele guiou todas as coisas, o louvor, a mensagem ministrada até mesmo na hora da oferta. E como o Senhor Ele foi trazendo uma direção, como os louvores falaram muito acerca do amor de Deus por nós, falaram muito acerca do que Ele fez, o fato dele ter se esvaziado, o fato dele ter vindo na forma de servo, dele ter morrido uma morte de cruz, para então poder ser exaltado, entregar a nós aquilo que hoje nós vivemos. A gente falou acerca de como Ele lembra para nós das suas promessas, certo? Que Ele revela a nós e nos lembra daquilo que Ele tem falado conosco desde o dia em que nós o conhecemos. Na palavra aqui da oferta, foi falado como quando o Senhor revela a nós uma palavra, revela a nós algo da parte dEle. Quando tu tem uma revelação do Senhor, é necessário que você receba essa palavra com uma ação em concordância. E tudo isso que o Senhor foi direcionando confirmou para mim a palavra que eu estava sentindo no meu coração de estar compartilhando com vocês hoje. Então eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Se vocês têm a Bíblia, levantem assim, por favor. Levantem assim para eu ver. Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia. Eita, a maioria trouxe celular, né? Celular com a Bíblia, tem aí? Então levanta aí, levanta o celular com a Bíblia. Vamos lá. Certo? Fala assim: isso aqui é a perspectiva de Deus. Isso aqui é a revelação da perspectiva de Deus. A gente não precisa de um livro para falar para ti acerca da tua perspectiva, porque para nós a nossa perspectiva é muito clara e muito evidente para nós. É claro para nós, é evidente para nós a nossa vida, a nossa perspectiva, o nosso caminhar, nossos problemas, a nossa situação. E é por isso que Deus Ele trouxe para nós a sua palavra. A Bíblia não é um livro para te dar uma metodologia de como tu pode alcançar a Deus. A Bíblia não é um livro com uma metodologia para te ensinar como tu pode se achegar a Deus. A Bíblia é a revelação do coração de Deus por ti e de todo o esforço que Ele fez para te alcançar. A Bíblia, na verdade, é a revelação do tamanho do amor de Deus e até o quão profundo Ele foi para poder te ter de volta. Obviamente a palavra de Deus nos revela como a gente pode provar desse amor, como que a gente pode responder de maneira positiva aquilo que nos é oferecido gratuitamente por Ele. Mas a verdade é que tudo que nós fazemos é apenas uma resposta ao que Ele fez por nós. Deus Ele não te deu o passo de 1 a 10 mil de como se achegar a Ele. Ele fez o que tu nunca poderia fazer. E Ele revelou para ti o coração dEle, para que tu possa prová-lo, experimentar com Ele a vida que Ele sempre pensou em te dar, em manifestar sobre você. Aquela música que fala: Senhor, no meu ventre, de Salmos fala: no meu ventre, quando eu ainda era informe, o Senhor me teceu, o Senhor me fez. Isso é um Salmos, que fala: quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, tu me viu. Quando eu ainda era informe, teus olhos me perceberam. E você formou todo o meu ser, e antes que houvesse um dos meus dias, todos eles estavam escritos no teu livro. Daí o refrão, não sei se é dessa música, mas uma música falava: quão preciosos são os teus pensamentos acerca de mim. Em Jeremias fala: Senhor, Deus fala: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, de prosperidade e de dar o fim que você espera. Em outro profeta ele fala: os teus pensamentos são mais numerosos do que a areia que está no mar da praia. Seriam demais para eu contar, seriam muitos numerosos. Quando você pega Efésios capítulo 1, versículo 3,
Fala que Deus, ao pensar em ti antes de criar o mundo, te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Fala comigo, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando você ouve esse versículo, geralmente o que as pessoas pensam? Lá no céu tem um carro para mim, lá no céu tem uma casa para mim, a casa própria, o sonho da casa própria. Lá no céu, nos lugares celestiais, tem bênçãos, e quando a gente fala de bênçãos, a gente pensa o quê? Dinheiro, coisas físicas, materiais, coisas que são boas, e sim, são manifestações da bênção de Deus. Mas sabe o que a palavra bênção ali significa? Literalmente significa falar positivamente, bem dizer. Deus criou o mundo como? Falando. Quando Deus pensou em você, Ele pensou, o número dos pensamentos dele são mais numerosos do que a areia que está no mar da praia. E Ele falou tudo de bom que Ele poderia falar sobre você. Tudo de bom que Deus poderia falar de ti, Ele falou. O bom de Deus falar acerca de nós é que o que Ele fala acontece. Por isso que Ele tem que nos lembrar das suas promessas. Porque é ao conhecer a palavra de Deus que nós vamos entender o coração dele por nós, o projeto que ele tem pela tua vida, o preço que foi pago para que isso seja manifesto em ti, para que você se apodere pela milícia da fé, as promessas e a vontade do Senhor que ele quer sobre você. Amém? Deixa eu abrir aqui só o meu computadorzinho aqui, só um minuto. Devia ter trazido aberto já. Fazer curso no Japão, só um minuto. Tá abrindo o lado errado, ia estragar. Acabei de ganhar, já ia estragar, ó. Tá amarrado em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Irmãos, abram comigo em Judas. Judas capítulo 1, versículo 21. Eu estou usando a versão ACF, tá? Judas 1, 21. Fala assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Fala comigo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Olha que interessante. Aqui é um mandamento da palavra de Deus, dizendo para você e para mim, que nós devemos nos conservar no amor de Deus. Geralmente quando a gente pensa acerca do amor de Deus por nós, por entendermos que Deus ele é todo poderoso, a gente imagina que nós estarmos no amor de Deus, só compete a Deus. E sim, no que compete a Ele, ele teve que fazer o que ele fez para que a gente pudesse hoje receber o amor dele. Mas a verdade é que muitos cristãos, mesmo já tendo conhecido o amor de Deus, às vezes passam por situações onde você está sentindo tudo menos o amor de Deus por você. Não é verdade? É só comigo que acontece isso, que às vezes a gente passa por situações e a experiência tangível que a gente percebe, é tudo menos o amor de Deus. Quer dizer, fica evidente para você os problemas, as situações, as provações, aquilo que você está passando, os problemas na família, as dificuldades, as necessidades. E quando você percebe tudo isso, tu começa a ter sentimentos que não é o sentimento do amor de Deus por ti. E muitas das vezes a resposta que o cristão tem é começar a clamar a Deus para que Ele manifeste a você o seu amor. Quando a gente faz isso sem perceber, a gente está imputando a Deus uma falta de vontade em demonstrar para você o quanto Ele te ama. Porque a gente ora e fala: Senhor, manifesta para mim o teu amor. Quando a palavra de Deus fala em Romanos 5, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. E porque a gente não está percebendo tangivelmente esse amor, a gente chega à conclusão que Deus não está manifestando esse amor para nós. A questão é que a gente
não entendeu, ou muitas vezes não compreende que existe uma resposta nossa em relação ao amor de Deus, para que você possa permanecer na experiência do amor de Deus por você. E é exatamente o que esse versículo está falando aqui. Ele está falando: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Abra comigo agora em João capítulo 15, a partir do versículo 8 ao 11. Jesus, falando com seus discípulos, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Fala comigo: como o Pai me amou, amou Jesus, assim, da mesma maneira, Ele me ama. Cara, só isso aqui é uma afirmação absurda de grande, não é verdade? Agora olha o que ele continua falando: permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, presta atenção nisso, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Presta atenção, Jesus está falando o seguinte: permaneça no meu amor. Eu vou te mostrar como é que tu pode permanecer no meu amor, e se tu permanecer no meu amor, você vai ter uma alegria completa. Você vai experimentar da alegria, e a alegria vai ser um fruto de você se apoderar, permanecer no amor que Deus te demonstrou. Quando a gente lê isso aqui, muitas pessoas, eu já falei uma vez aqui em outro momento, que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente pode ler de duas maneiras. Você pode ou ler com um pensamento legalista, e quando você vê aqui a palavra do Senhor, ele fala qual que é a condição que o Senhor dá aqui para que a gente permaneça no amor dele. Ele fala: se nós guardarmos os seus mandamentos. O que a gente pensa automaticamente, principalmente se a gente é doutrinado em religião? Opa, então eu tenho que cumprir certos requerimentos, eu tenho que cumprir certas condições, para que então Deus manifeste o seu amor para comigo. É isso que Jesus está falando aqui? Obviamente que não. Abra comigo em Romanos capítulo 5, eu vou mostrar por que não. Irmãos, é muito importante que a gente compreenda e cresça na revelação de como a gente pode permanecer no amor de Deus. Porque Deus, Ele te amou de uma maneira que todos nós aqui, a gente nunca chegou no pleno conhecimento desse amor. Nenhuma pessoa aqui chegou no pleno conhecimento de experimentar e entender o tamanho do amor de Deus por você pessoalmente. E é o quanto a gente cresce no conhecimento desse amor por nós, que nós vamos ter, como diz em Efésios, a plenitude de Deus, e não só nós vamos crescer em maturidade nessa vida que Cristo nos deu, mas nós nos tornaremos efetivos para o mundo que nos cerca. Porque a única maneira da gente transformar o mundo à nossa volta é amando a eles da mesma maneira que Jesus os amou quando estava aqui. Mas nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Em outras palavras, se tu não conhece o quanto Jesus te ama e não consegue experimentar isso, você não consegue levar isso para fora também. Não é por acaso que muitas pessoas têm dificuldade em conseguir amar seu marido, sua esposa, seus amigos, pessoas que falharam com você em algum momento da sua vida. E o problema não está na pessoa e no que ela fez para contigo. O problema está que você ou eu não temos a verdadeira revelação do tamanho do amor que Deus tem para conosco. É natural para alguém que é muito amado amar. Na verdade, eu digo para ti que a maneira que tu lida com as outras pessoas reflete a imagem que tu tem de Deus acerca de você e o teu relacionamento que tu tem com o Senhor. Uma pessoa rígida com outros, uma pessoa que fica olhando os defeitos e olhando os pontos negativos de outras pessoas, só
faz isso porque isso é um resultado da maneira como tu vê que Deus te vê. Tu acredita que Deus é assim contigo? Tu acredita que Deus está te analisando e apontando todo momento que tu erra e toda falha que você faz, Ele está apontando e dizendo, aí ó, falhou de novo, bah, errado, falou ruim, falou errado, não deveria fazer assim, fez errado de novo. E Deus não é assim. A questão é que nós só podemos dar o que nós temos. Precisamos entender como igreja o que possuímos para que a gente possa permanecer no amor de Cristo. E como é que isso funciona? Então primeiro, deixa eu tirar aquela dúvida primeiro. O que Deus está colocando aqui? O que Jesus colocou? É uma condição, eu tenho que guardar os mandamentos de Cristo no entendimento de que eu tenho que cumprir certos requisitos para então Deus me amar? É o que fala em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Na verdade, vamos no versículo 7. Fala, versículo 6. Isso. Fala, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, você não estava indo na igreja, você não estava buscando a Deus, você não estava dando dízimo, você não estava andando em santidade, e Ele te amou a ponto de morrer por ti, certo? Avançando. Versículo 9. Logo, muito mais agora. Fala comigo, muito mais agora. Quer dizer, Ele me amou quando eu era pecador. Mas esse não é o ponto de Paulo aqui em Romanos 5. Ele está falando, Ele me amou quando eu era pecador, a ponto de morrer por mim. Muito mais agora. Agora quando? Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quem aqui foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo? Se Deus te amou para morrer por você, quando tu era inimigo dele, muito mais agora que você se tornou seu filho, você está livre da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus, cumprindo em você o que diz no profeta Isaías, que fala, assim será para mim como as águas de Noé, pois assim que eu jurei que eu não mais inundaria a terra, assim eu jurei que não mirarei contra vós, nem vos repreenderei, e a aliança de paz não será jamais anulada. Essa é a promessa do Senhor, e Ele não volta atrás. Em outras palavras, Ele morreu por você, por te amar independentemente das suas obras. Agora que tu se tornou filho, muito mais, não tem ira para você, porque agora você foi justificado, reconciliado com Ele, amém? Então Jesus não poderia lá, em João capítulo 15, estar dizendo para seus discípulos, olha, permaneça no meu amor, e a maneira de permanecer no meu amor é, tu ter que cumprir esses requisitos aqui. O que ele está falando então, quando ele fala, permaneça no meu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Porque é através da palavra e do conhecimento da verdade de Deus, em você andar nas revelações que a verdade diz sobre você, em você conhecer a perspectiva de Deus, aceitá-la e viver por ela, que vai fazer com que tu permaneça protegido no amor de Deus. Quer dizer, existe uma resposta nossa, para que tu possa provar isso. Paulo, em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, ele começa a orar para a igreja, ele fala, eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, para que vocês conheçam a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo, para que vocês tenham toda a plenitude de Deus. Quer dizer, existe um avançar de conhecimento acerca do amor de Deus por ti, que faz com que tu experimente esse amor, prove dos efeitos que esse amor traz, mas isso é algo que você tem que proteger. Amém? O inimigo, sabendo disso, ele tenta de todas as maneiras tirar o teu foco das promessas e da verdade da palavra de Deus sobre você, porque se ele conseguir desviar o teu entendimento do que a palavra de Deus diz acerca de você, mesmo Deus te amando tanto quanto Ele te ama, tu não vai provar isso. É uma tristeza ver que muitas vezes dentro da igreja, a porcentagem de pessoas que têm depressão é quase igual com as pessoas do mundo. É triste a gente, após termos encontrado o Senhor, não provarmos de uma alegria indescritível e gloriosa
que é o que Pedro fala àqueles que creem em Cristo Jesus. E se nós não estamos provando dessa alegria, ou provando desse amor, é porque Jesus falhou no que Ele fez? Ou será que existe uma resposta nossa para permanecermos nesse amor e para protegermos essas verdades, para que a gente possa experimentar esse amor de maneira cada vez mais profunda? E é isso que a palavra de Deus nos revela. Porque a maioria das vezes, quando a gente não sente o amor de Deus, a gente fica esperando Ele, com uma ação soberana, mandar um raio de amor sobre nós, e a gente precisa sentir o amor dEle, cair no chão, e às vezes Ele faz isso. Geralmente, quer dizer, quando Ele faz isso, é através de um irmão, é através de algum homem de Deus que libera isso sobre a vida de alguém. Mas Deus nos chama a gente entender como funciona isso, para que você possa viver de maneira constante no entendimento do amor de Deus por você. Senão você sempre vai ter uma vida ioiô. Vai ter momentos que você vai estar bem, vai ter momentos que você vai estar mal. E não é porque Deus está liberando e retendo o seu amor, é porque a gente não está compreendendo como permanecer nesse amor. Então quando Ele fala sobre a gente guardar os mandamentos dEle, e assim a gente vai permanecer no seu amor, Ele está falando de, através das minhas promessas e do conhecimento da minha verdade, ao você conhecer o meu amor por você, e você andar nesse amor, na resposta a esse amor oferecido a ti, tu vai se proteger dentro desse amor de Deus por você. Amém? Agora deixa eu mostrar para vocês um ponto aqui rapidinho. Eu não tenho como, a gente não vai abrir um lugar específico, porque eu fiz uma relação aqui. Quem aqui já ouviu a parábola do semeador? Levanta a mão, só quero ver. Parábola do semeador? Tá, praticamente a igreja toda, certo? Eu fiz uma relação, porque a palavra do semeador, ela tanto ensina, tu pode ver de duas maneiras a palavra do semeador, certo? Aquela parábola que Jesus contou, o semeador saiu a semear, e depois ele explica que o semeador era ele, ou aquele que prega a palavra, ele fala, a semente é a palavra do Senhor, e a verdade é, resumindo, ele fala sobre um semeador, que semeou, isso aí? Amém, glória a Deus. Chega, eu fiz algo errado, os caras me pegar e me levar para fora da igreja, né, cara? Eu vou pregar algo errado, o pastor mandou me tirar, né? Você é louco, cara. Falei alguma heresia aqui, os caras iam me arrancar da igreja. Bem, o ponto, eu devo estar dando trabalho pro pessoal da câmera, eu estou para lá e para cá, né? Foi mal, cara, é difícil. Vocês vão ter que lidar com isso, porque se eu parar de prestar atenção, eu vou começar a andar de novo. A palavra do semeador basicamente fala então sobre a palavra pregada e de como ela é recebida. Daí fala sobre 4 tipos de terrenos, certo? E esses 4 tipos de terrenos podem ser vistos como 4 tipos de pessoas, mas também podem ser vistos como 4 tipos de processos que a palavra de Deus passa no coração de todo aquele que ouve a palavra do Senhor, certo? Quando você vai fazer um estudo acerca dessas parábolas, você vê que quando ele fala sobre a terra, ele está falando especificamente do coração das pessoas. E da palavra semeada no coração das pessoas. E de acordo com a condição que seu coração está, vai influenciar diretamente no fruto e no resultado que a palavra vai gerar em você. Em outras palavras, a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe. A palavra de Deus diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e não só isso, mas todas as coisas subsistem pelo poder da sua palavra. Quer dizer, não só tudo foi criado pela palavra de Deus, mas tudo continua existindo, porque a palavra de Deus sustenta a criação, na integridade e poder da sua palavra, certo? Então não tem nada mais poderoso do que a palavra do Senhor, certo? Amém? Só que a palavra de Deus pode dar fruto ou não no coração daquele que a recebe, dependendo da condição que seu coração se encontra. Em outras palavras, Deus não vai forçar a sua vontade sobre você. A palavra dele tem poder para te transformar, para te curar, para te salvar, para te libertar, para te prosperar, para manifestar a vontade dele sobre a sua vida, e não tem limite ao que Deus pode fazer com você se você crer na sua palavra. Mas conforme o teu coração está, pode afetar e irá afetar de maneira direta
no que a palavra de Deus vai conseguir gerar em você. O poder da nossa vontade é tão grande que tem como tu impedir o que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele não vai te forçar a isso. A ideia de que tudo que acontece é a vontade de Deus não é verdade. Tem muitas coisas que acontecem que não é a vontade de Deus, e muitas coisas acontecem na tua vida não porque Deus quis assim, mas porque Ele está tentando manifestar e tu não está permitindo. Ou por ignorância, ou por não se sujeitar à verdade de Deus. É o que o Rocha estava falando aqui. Falou, eu tive uma revelação, aquilo abriu minha mente, e eu entendi, cara, tem que agir nisso, né? Não foi o que ele falou? E daí ele agiu nessa palavra revelada a ele. O que isso fez? Liberou a manifestação do que a palavra de Deus estava dizendo para ele. Isso é só para o Rocha? Isso é para qualquer um que crê. Então o defeito não está na palavra, o defeito não está no sacrifício que Cristo fez por você, o defeito não está aí. Existe algo que tu tem que fazer, e o que tu tem que fazer é preparar o teu coração para que ele esteja sensível à palavra de Deus, para que então a palavra de Deus produza em você o que Deus já enviou para manifestar na sua vida. Então, quando você vai ver então a parábola do semeador, ela se encontra em 3 lugares na Bíblia, em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. E sempre quando a Bíblia ela se repete, principalmente nos evangelhos, que temos 4 evangelhos, é importante que você compare as histórias que se encontram em evangelhos diferentes, para que tu tenha uma visão mais completa do que Jesus está querendo ensinar, do que a palavra de Deus está querendo te trazer naquele ensinamento. Então eu fiz aqui uma seleção acerca desses passos, e eu vou passar bem rapidinho, mas eu quero que a gente perceba isso aqui, não como 4 tipos de coração, mas 4 processos que toda a palavra de Deus, ao ser semeada no teu coração, vai passar, tá bom? Em outras palavras, eu estou falando aqui palavra de Deus, não é a minha opinião. O Natan não veio aqui para falar alguma coisa, eu não vim dar treinamento coaching, eu estou falando a palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Nesse grupo de pessoas aqui, vai ter pessoas que vão ser transformadas com essa palavra, em nome de Jesus, que sejam todas, mas isso não depende de mim, e nem da palavra falada pela minha boca, mas de como tu ouve, certo? Então deixa eu passar um pouquinho aqui nos detalhes acerca de cada um desses processos. O primeiro tipo de terreno, ou o primeiro processo da palavra de Deus, quando tu recebe ela, é o caminho. Qual que era a característica do caminho? A semente foi semeada num caminho, onde muitas pessoas passavam por lá, então aquela terra ela era endurecida, ela era compacta, certo? Uma terra compacta, a semente ela fica exposta, porque ela não consegue penetrar no solo, lembrando que a terra simboliza o teu coração. E aqui nos evangelhos diz que essa é a pessoa que, ouvindo a palavra e não entendendo, fala comigo, não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração a palavra. Aqui fala que, em Marcos 4, quando vai falar dessa mesma história, fala que imediatamente, quando a palavra de Deus é semeada no teu coração e tu não compreende, imediatamente o diabo vem para roubar a palavra do teu coração. Em Lucas, o evangelho vai adicionar ainda um detalhe. Ele fala que o diabo vem imediatamente para arrancar a palavra do teu coração. Qual palavra? Aquela que tu não entendeu. Se tu não entende, significa que a palavra não penetrou no teu coração. Significa que ela nem começou o processo. Ela está exposta. O diabo vai vir e ele vai querer roubar essa verdade do teu coração para que você não se salve crendo. É o que fala em Lucas capítulo 8. Em outras palavras, significa o seguinte: se você ouve uma pregação e você não compreende, não tem como tu crer, certo? Se você não crê, a palavra de Deus não penetra no teu coração, e é a oportunidade que o diabo tem para vir roubar. Como que ele rouba uma verdade com uma mentira? Ele confronta a verdade com uma mentira, ou com alguma situação que aconteceu na tua vida, e fala assim: Deus te ama mesmo? Pô, se Deus te ama mesmo, por que então que teu carro estragou? Deus controla todas as coisas. Ele lança uma mentira e fala: teu carro estragou porque Deus quis assim. Nossa, que grande amor que Deus tem por ti. Não é verdade? E a gente imputa a Deus coisas que Ele não fez a nós. Como que tu vai imputando a Deus coisas ruins que aconteceram na tua vida? Como tu pode amá-lo ou permanecer no seu amor? Não tem como. Porque ao invés de tu conhecer a verdade de Deus e andar nos mandamentos dEle, para que a verdade dEle produza em você
a manifestação do amor e o que o amor de Cristo produz na nossa vida, tu vai estar se apegando a uma mentira que vai anular, não o amor de Deus, porque Deus não muda o seu amor para contigo, mas a experiência que tu pode ter acerca desse amor. Estão entendendo? Faz sentido? Por que eu pergunto se faz sentido? Porque é o primeiro passo. Você tem que entender. Amém? Segundo passo é a semente que caiu nos pedregais, certo? Olha a característica disso. Esses são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Quer dizer, tu ouve a palavra e eles recebem com alegria. Então o que isso significa? Eles entenderam a palavra e eles creram. E não só isso, a resposta deles foi positiva. Eles receberam com alegria. Só que fala que eles não têm raiz em si mesmo, porque o exemplo que ele dá é a semente que foi plantada em pedregais, e daí ela cresce rapidamente porque não tem terra funda, e daí vem o sol, e porque ela não tem raiz, ela seca. Então quer dizer, ela não cumpre o processo pleno de manifestar o fruto que a palavra de Deus, ao ser semeado no teu coração, quer produzir, certo? Olha que interessante, ele fala que essa é a pessoa que recebe com alegria, mas chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra. Fala comigo, por causa da palavra. Isso é uma coisa que muitos cristãos não percebem. Eles pensam, se eu crer na palavra de Deus, vai ser vitória atrás de vitória, vai ser sabor de mel, vai ser vitória toda hora, não tem mais derrota, não tem mais problema, não tem mais tribulação. Ei, fé implica provação. Fala comigo, fé implica provação, porque fé é tu crer em algo que tu não está vendo. Se tu crê em algo que tu não está vendo, tudo à tua volta está indo a favor disso ou contrário a isso. Se o que tu está crendo e o que está à volta, se tu não está vendo aquilo que você está crendo, aquilo que está à tua volta está dizendo para você o quê? Isso não é verdade, não vai acontecer assim. A palavra de Deus diz isso, mas tu ainda está com essa dor no teu corpo. A palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas a dor não foi embora. O que a dor está dizendo para você? Não funciona. Sabe o que é isso? Provação da tua fé. Tua fé está sendo tentada pelo teu exterior, certo? Então se tu crê, automaticamente vai ter provações. Não porque tu fez algo errado, mas porque tu fez algo certo. Muitos cristãos começam a crer na palavra, daí começam a ter provações na vida delas. Ai Senhor, o que eu fiz de errado? Não, para com essa mentalidade de vitimismo. Tu é um soldado do reino de Deus. Levanta a tua espada e teu escudo, reconhece que tu está no mundo que jaz no maligno e que você foi destinado a vencer, se tu simplesmente permanecer na verdade da palavra de Deus. Mas se tu tem um pensamento vitimista, quando a coisa acontece contigo, você pensa, o que eu fiz de errado? Deixa eu te dar uma dica. Mesmo que tu tenha errado, reconhece que Deus é maior do que teu erro. Se tu reconhece que tu errou, peça perdão a Deus, mas reconheça que nada mudou das promessas dele para contigo. E glorifica ao Senhor por amar alguém que erra como você, ou que errou como você. Reconhece o amor dele em meio às circunstâncias. Não muda a tua fé no que ele diz sobre você. Amém? Então fala que o segundo processo é, tu escuta e entende, recebe com alegria, mas quando vem a provação, quando vem a angústia, quando vem a perseguição por causa da palavra, tu se ofende. No Evangelho de Marcos, ele fala, logo com prazer a recebe. Eles ouvem a palavra, logo com prazer tu recebe. Alguns aqui estão respondendo dessa maneira agora. Vocês estão falando, amém? Certo? Vocês estão entendendo, falando, amém, aleluia, glória a Deus, amém? Vocês estão recebendo com alegria, isso é ótimo. Mas você precisa preparar o teu coração para que quando vem a aprovação, tu não pule fora da mesma maneira que rapidamente você aceitou. Porque fala que esses logo recebem a palavra com alegria. Daí quando vem a aprovação, logo eles se ofendem e saem fora. Uma característica disso é que às vezes você quer a palavra de Deus pelo que ela pode te gerar ou produzir em você, mas você não está disposto a receber a aprovação por crer na palavra. Quer dizer, tu quer usar da palavra, como até o irmão Rocha falou, quer usar da palavra como um meio para alcançar o que tu quer, ao invés de reconhecer que a palavra de Deus é a verdade, portanto aqui eu permaneço, e se eu precisar morrer crendo, isso eu vou fazer.
Porque a palavra de Deus é verdade, independente das minhas circunstâncias. E é esse coração que recebe assim a palavra de Deus que vai passar pela aprovação e vai ver a manifestação do que Deus tem para fazer na sua vida, do que Ele prometeu, do que Ele liberou sobre você. Amém? Estão entendendo? Amém. O próximo ponto, e é esse aqui que eu quero focar. Até que horas, pastor? Até que horas? Meia-noite. Tem gente falando, não, por favor, não. Não vou ficar até meia-noite. Mas o próximo ponto é o que eu quero focar agora. Porque é exatamente o que é a batalha que acontece e é o que o inimigo quer fazer para te desviar de tu permanecer no amor de Deus. Certo? Como é que tu permanece no amor de Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Quer dizer, conhecendo a verdade de Deus e andando nela. Permanecendo nela, tu vai provar do amor de Deus. Então os espinhos, então é a semente que foi semeada entre espinhos. Quando você lê os evangelhos, em um dos evangelhos ele adiciona um ponto bem interessante. Ele fala que a semente foi semeada numa terra com espinhos. Ele fala, os espinhos crescendo com ela. Os espinhos crescendo com a palavra brotada, a sufocam. Em outras palavras, quando o semeador estava semeando, o terreno parecia limpo. O terreno parecia limpo. Foi semeada a semente, mas tinha sementes de espinhos lá também. E quando brotou a palavra, brotou também os espinhos. E os espinhos cresceram com a palavra e sufocaram a palavra. E fala que ela não deu fruto com perfeição. O que é não dar fruto com perfeição? A planta, ela cresce, tu começa a ver ela avançando, ela vai ganhando força, vai ganhando vigor. Na hora de dar o fruto, ela começa a dar o fruto. Tu olha e você vê o fruto começando a amadurecer. Amadurecer não, a ser formado. Mas antes dele amadurecer, ele apodrece e cai do pé. Você já viu uma árvore assim? Tu olha, ela está grande, está ali, ela começa a dar o fruto, mas antes dela amadurecer, ela apodrece. Quer dizer, ela não dá fruto com perfeição. Quer dizer, tu passou pela etapa 1, você passou pela etapa 2, você ouviu a palavra, recebeu, veio a aprovação, você continuou crendo, você chegou na etapa 3. E o que aconteceu? É o que diz aqui. Fala que estes são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, sedução das riquezas, ambições de outras coisas, deleites da vida, sufocam a palavra. No Evangelho de Marcos fala que os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra. Quando você recebe a palavra do Senhor e tu começa a ver pela palavra dele o quanto ele te ama, o quanto o amor dele é direcionado a você, e tu começa a ser transformado por esse conhecimento, tu começa a perceber, caramba, quanto Deus me ama, meu Deus, eu sou especial para Ele. Ele pensou em mim antes de criar o mundo. Ele me ama de maneira pessoal. Ele me ama de maneira pessoal. Ele me viu antes de criar o mundo. Ele fez o mundo para que eu pudesse existir. Ele não fez o mundo de pessoa, vou fazer alguém para morar aqui. Não, Ele fez o mundo porque Ele queria que tu existisse. E tu começa a ver toda essa declaração de amor por ti. E você ouve, você entende, você crê. Só que daí vem as provações. E vamos dizer que você entende isso, você se levanta contra essas provações, tu permanece na palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz que Deus me ama. Não, mas eu não estou sentindo amor. Isso não quer dizer nada. Senhor, tua palavra diz que tu provou o seu amor para comigo. Então, tu tem que me amar, porque tua palavra não é mentirosa. E tu começa a se estabelecer na verdade de Deus. Amém? Quando o inimigo vê que ele não consegue te parar por provação, por tribulação, por angústia, sabe o que ele tenta fazer? Tenta chamar a tua atenção para o outro lado. Ele tenta desviar o teu foco. Se ele conseguir desviar o teu foco, ele vai conseguir te impedir de permanecer no amor de Deus. Te impedir de permanecer provando, experimentando, andando e vivendo no amor que Deus já revelou a você. Faz sentido? Estão entendendo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abra comigo em 2 de Pedro. Hoje de manhã teve uma palavra acerca da pessoa do Espírito Santo. Amém? Bênção demais, não é? Sabe qual que é a principal razão do porquê o Espírito Santo foi enviado a nós? A principal razão? Não é para que tu tenha arrepios, apesar de ser bom. Não é para que tu caia na unção, apesar de que é maravilhoso.
Quem já provou isso deve saber que é maravilhoso. Eu, por muito tempo, eu nunca tinha provado isso. Daí eu falava, Senhor, por que você derruba todo mundo e eu não? Quer dizer, se chegar o Benihim e fazer assim com a capa dele, todo mundo cai, eu vou ficar de pé lá. Por que, Senhor? Daí, há pouco tempo, eu provei disso. E amém. O Senhor é bom. Mas o ponto que eu estou falando é, a gente olha para essas manifestações tangíveis e palpáveis e parece que a gente só vai entender que Deus te ama quando você provar algo tangível. Tu está no nível imaturo de entendimento do amor de Deus por você. Por que é imaturo? Porque no momento que tu sentir diferente, tu vai achar que Ele não te ama mais. E teus sentimentos são volúveis, não são confiáveis. Teus sentimentos não são confiáveis. A palavra de Deus é confiável. Se eu sinto que Deus não me ama, meus sentimentos estão errados. Porque a palavra de Deus, se eu abrir ali, ela vai continuar dizendo a mesma coisa. Quando você entende isso e começa a, Senhor, eu não estou sentindo, mas a tua palavra diz, então é assim que eu vou agir dessa maneira, crendo em ti, tu começa a experimentar uma maturidade da palavra de Deus na sua vida. Tem muitas vezes que eu vou trazer uma palavra e eu não sinto que eu estou pronto para trazer palavra. Muitas vezes. Muitas vezes. Tem vezes que eu subo e eu não sei o que eu vou dizer. Não tenho nem ideia do que eu vou falar. Daí o irmão chega e fala assim, amém, o Natan trouxe uma palavra de Deus. E ele entrega o microfone para mim e glória a Deus. E eu pego o microfone e eu não sei ainda o que eu vou falar. Mas por que eu ainda estou aqui com o microfone na mão, mesmo sentindo que eu não tenho nada para entregar? Porque eu sei que eu tenho. Porque não sou eu que vou falar, mas o Espírito do meu Pai que fala em mim. É o Espírito de Deus. Então, quando tu começa a entender isso, tu não pergunta para os teus sentimentos. E aí, o que você acha disso? A palavra de Deus é verdade ou não? Enquanto tu não passar desse nível, tu está numa fé imatura ainda. Paulo nos chama de carnais, aqueles que não estou querendo dizer que nós somos, mas estou dizendo no entendimento de que se você é movido pelos teus sentidos físicos, você é, segundo a Bíblia, um bebê em Cristo. Tu, apesar de ter nascido do Espírito, tu ainda é carnal. A palavra carnal não significa super pecador. Sabe o que significa a palavra carnal? Uma pessoa que vive de acordo com os seus sentidos naturais. Entendeu? Não estou falando que necessariamente é porque você está vivendo em pecado. Não. Você lê a palavra de Deus, mas você pergunta aos teus sentidos físicos se a palavra de Deus é verdade ou não, e você vive pelos teus sentidos, não pelo que a palavra de Deus diz. Como você vai permanecer no amor de Deus? Não tem como, porque você precisa se manter na palavra do Senhor, para se manter conservado no amor de Deus. Certo? Amém? Abriram já 2 de Pedro? E agora eu vou ver se é 2 de Pedro mesmo. É assim. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, fala assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Fala comigo assim: acrescentai à vossa fé. Como é que a gente é salvo? Pela fé, certo? Pela graça através da fé. Muitos cristãos, por entenderem isso, vão para um extremo no entendimento de que a fé é a única coisa que tem na vida cristã. Quer dizer, criei, fui salvo, amém, não tem mais nada. E apesar da fé ser algo constante, e ela é o fundamento de todas as outras coisas que tu vai provar na tua vida como cristão, existem coisas, como diz na carta de Hebreus, que acompanham a salvação. Quer dizer, a fé te faz provar da nova vida, e através da fé você vai provando tudo que Deus tem para ti, mas existem coisas que tu deve crescer como filho de Deus e como cristão, para que tu chegue a um ponto de maturidade. Em Efésios capítulo 4, fala que nós devemos crescer até que a gente chegue à estatura completa de Jesus Cristo. Isso pode parecer difícil para a gente crer, mas vai chegar uma geração que vai entender a palavra de Deus e a revelação do que Cristo fez por nós, que eles vão andar nessa terra exatamente como Jesus Cristo andou, e não vai ser alguns poucos homens de Deus, vai ser algo generalizado na igreja do Senhor, porque vamos entender, compreender e crer e permanecer na verdade da nossa união com Cristo Jesus. Então o teu ponto de chegada no teu amadurecimento em Cristo Jesus, nessa nova vida que tu recebeu, se tem como tu ser imaturo em Cristo, tem como tu ser maduro.
Se tem como tu ser carnal, tem como tu ser espiritual. E existe um processo no caminho. E o ponto final é tu andar, falar, agir exatamente como Jesus, aquele que abriu o caminho, mostrando para nós o que é ser e como é viver como filho de Deus. Existe um processo. Então, obviamente, a gente crê, mas existe coisas a serem adicionadas à nossa fé. E é o que está falando aqui Pedro. Ele fala: adicione à vossa fé a virtude, e aqui é virtude moral. E a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, que é domínio próprio. E a temperança a paciência, e a paciência a piedade, que é temor a Deus, reverência a Deus. A piedade, 7. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Então aqui que fala no versículo 8. Porque se em vós houver, e abundarem estas coisas não vos deixarão ociosos, quer dizer, sem nada para fazer. Quer dizer, é impossível que você, adicionando isso à sua fé, tu permaneça ocioso. Sabe o que isso significa? Tu vai ser usado pelo Senhor e tu dará frutos. Será automático esse fruto na tua vida, quando você começa a adicionar essas características de quem Cristo é em você. Então não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Fala comigo, cego. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha que interessante. Quando Pedro aqui fala sobre tu ser cego, ele não está falando de cego completamente, porque ele fala, tu é cego, nada vendo ao longe. Isso significa que não está falando de um cego completo, ele está falando de alguém que não consegue ver com clareza, certo? Ele não consegue perceber com clareza, ele só consegue perceber o que está perto, em outras palavras, ao que é tangível ao teu sentidos físicos. Aquilo que é palpável, aquilo que você pode tocar. E aqui fala que isso é resultado de você não ter adicionado à tua fé todas essas características, certo? Só que também diz que tu não ter essas características adicionadas à sua fé é resultado de você ter esquecido a purificação dos teus antigos pecados. Sabe o que aconteceu? O inimigo conseguiu tirar dos teus olhos o que Cristo fez por ti. É verdade. Olha que interessante. Quer dizer, o fato da pessoa não amadurecer, porque quando tu vai ver esse processo de amadurecimento, fala que o fim desse amadurecimento é tu chegar ao amor. E o amor é o máximo da maturidade em Cristo Jesus, é tu chegar no amor. Certo? Então ele está falando do processo de amadurecimento, de um cristão bebê em Cristo até a maturidade completa. Ele fala que a pessoa não adicionou a fé porque ela esqueceu a purificação dos seus antigos pecados. Todos nós aqui, todo mundo, você e eu, fomos impactados pelo Evangelho. Se tu não foi, você nem salvo foi. Não tem como. Tu conhecer a verdade do Evangelho e não ter sido impactado com a verdade. Porque Deus me amou dessa maneira. O Deus se fez carne para morrer em meu lugar. Ele foi condenado para que eu não seja. Ele recebeu a ira de Deus para que eu seja livre da ira. Ele se tornou pecado para que eu seja feita a justiça de Deus, para que eu me tornasse filho. Todo mundo foi impactado pelo amor de Deus demonstrado a nós, pelo sacrifício, aquilo que Deus fez para você, para gritar aos teus ouvidos, para que tu nunca mais tivesse dúvida: eu te amo. É isso que a cruz de Cristo gritou à humanidade. A cruz de Cristo, tu não grita, tu é pecador, e por isso eu tive que morrer numa cruz. Não, ele não era obrigado, tinha outra opção, nos lançar no lago de fogo. Tinha outra opção. Deus podia me lançar no lago de fogo. Tinha outra opção. Ele continuaria sendo justo, bom, e continuaria existindo, não é verdade? Então a cruz de Cristo não grita que tu é pecador. A cruz de Cristo grita: eu te amo. É isso que a cruz de Cristo grita. Não é verdade? Ele não precisava fazer isso. E isso nos impactou a ponto de a gente entregar a nossa vida. Só que daí a gente começa a andar na nossa caminhada. E daí coisas acontecem, e se tu não cuida e não protege a verdade da palavra, o inimigo começa a tirar o teu foco da verdade da palavra de Deus. E tu começa a não provar mais daquilo que antes você provava.
Não é verdade? Por que no momento da adoração, às vezes é tão forte a presença do Senhor? Tu experimenta do amor dele por você. Por que a gente experimenta isso nessa congregação, quando a gente se junta? Por que a gente experimenta isso? Porque tu está focando no amor de Deus por você. Você está cantando sobre isso. Você está falando sobre isso. E todo mundo está unido no mesmo entendimento, falando acerca do que Cristo fez por nós, do amor dele por nós. Sabe o que acontece? Tu começa a se encher com o Espírito Santo, tu começa a provar do amor de Deus, quando você está sentindo o amor de Deus. Só que você deveria provar isso lá fora, em qualquer momento. No teu carro, no teu dia a dia, lavando a louça, no teu trabalho. Como? Meditando e permanecendo na realidade do que a palavra de Deus declara acerca de você. Quando você vai ver Gálatas, capítulo 2, abram comigo, por favor. Que hora vocês terminam? Por aí? Tudo bem, irmãos? Estão entendendo? Posso ir um pouquinho mais? Então tá bom. Gálatas capítulo 2. É muito importante que a gente entenda isso. Enquanto a gente não entender como funciona, a gente vai sempre ser imaturo nas verdades da palavra. A gente vai perguntar para o Senhor sentimento se Ele concorda ou não com o que Deus diz sobre você. Estava contando para o pastor Fabiano, umas 2 semanas atrás, a Sarinha, minha filha, ela acordou com dor em volta do umbigo, sentindo náuseas, vontade de vomitar, sem apetite. E eu, com 20, 21 anos, tive apendicite. E os sintomas que ela estava tendo é exatamente de apendicite. Quando ela começou a reclamar disso, veio no meu pensamento natural, meu pensamento humano, que não é alinhado à verdade de Deus. Como assim, Natan? Sim. Todos vocês, incluindo eu, temos uma inclinação mental carnal, que não se sujeita à lei de Deus. Isso fala em Romanos 8. Enquanto tu tiver carne, o que é que tem carne? Alguém já está sem carne? Enquanto você tiver corpo, enquanto você tiver carne, sempre vai ter essa influência para querer te dar opinião do que ela acha. Então, automaticamente, quando eu vi esses sintomas, o que eu pensei? O que veio na minha mente? Apendicite. Cara, é apendicite. O que começou a ser gerado na minha mente? A visão dela lá, deitada, 6 aninhos, uma sala de cirurgia. Porque apendicite não tem remédio. Apendicite é só cirurgia. Não tem o que fazer. É um dos maiores casos que levam pessoas a fazerem cirurgia. E aquilo na minha mente. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor que eu estabeleci no meu coração dizia: pelas suas pisaduras fomos sarados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Certo? A palavra de Deus começou a falar no meu coração as verdades da palavra. E a gente começou a orar. Eu e a minha esposa começamos a orar pela Sara. A dor diminuía, voltava. Foi passando quase um dia inteiro. E daí vinha pensamentos: olha, está demorando demais, e agora? Já deveria ter ido embora. O natural estava gritando para mim: ei, não vai dar certo, tu vai ter que levar a sua filha para o hospital. Só que a gente escolheu, não, a palavra de Deus é verdade. E a gente estava vendo o efeito, a gente estava vendo já melhoras, só que não tinha saído completamente. Daí o inimigo vem e fala assim: pô, se fosse para funcionar, já teria funcionado, está demorando demais. E a gente permaneceu. Começou a melhorar, chegou de noite, ela dormiu, acordou 100%. Era apendicite? Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Era apendicite? Não sei. Quem curou? Jesus Cristo. Não preciso saber, não importa. Jesus Cristo é o Senhor. Ele venceu. Nada à minha volta tem o direito de ousar se levantar contra o que a palavra de Deus declara. Só que eu e a minha esposa, a gente teve que agir em relação a isso. Teve uma outra vez que aconteceu com a Sara, brincando com ela, ela deslocou o braço. E daí ela com o bracinho ficava assim, ela não conseguia levantar. Porque deslocou. E a gente orou 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes, e oramos, e amém, está feito, glória a Jesus, Senhor, tua palavra diz, aleluia, glória a Deus. Mas ainda não tinha manifestado. Daí a minha esposa, eu falei para ela: olha, eu acho que vamos procurar uma como é que é, coisa de criança? De ortopedista? E daí a minha esposa começou a pesquisar lá, e daí o Senhor falou para ela:
não tornais a vos prender debaixo de um jugo de servidão. Não torneis a prender-vos debaixo de um jugo da servidão. Em outras palavras, não torna a se escravizar a realidade desse mundo, quando tu já entendeu que pelas pisaduras de Jesus, tu foi sarado. A minha esposa voltou, pegou o bracinho dela e falou: em nome de Jesus, seja curado. E na hora ela foi curada, a dor foi embora. Glória a Jesus. Existe uma coisa chamada cabeça dura espiritual, que é quando você estabelece o teu coração no que a palavra de Deus diz, e você não tem segundas opções. Não é tipo assim, ó, eu vou orar, Jesus, te dou 5 minutos, se não der certo, vou pegar aspirina. Não vai dar certo. Por quê? Porque você tem plano B. Não existe plano B no reino de Deus. Só existe o plano A. Mas enquanto a gente não entender que a palavra de Deus é a verdade, e que a realidade tem que se sujeitar à verdade, quando tu crê na verdade, acima da realidade, tu nunca vai tomar teu passo e permanecer. Vai vir as provações e vai falar: nossa, estou sendo provado, provavelmente fiz algo de errado, Deus não deve estar comigo nessa, então vamos deixar Deus de lado e tentar uma maneira natural. Ou chega o ponto de tu tentar toda maneira natural, e chega um ponto que você fala assim: que ponto chegamos? Agora nós teremos que confiar em Deus. Cara, quer dizer, tu tenta tudo que pode, quando não tem mais nada, chegamos no ponto de ter que confiar em Deus. Deveria ser nossa primeira ação. A igreja do Senhor está sendo moldada pelas revelações da sua verdade. E um exército de filhos de Deus vão se levantar para a grande colheita dos últimos dias, daqueles que entendem e se levantam pela palavra do Senhor, independente daquilo que os cerca. Abriram em Gálatas? Isso era só para vocês acharem Gálatas. Capítulo 2. Capítulo 1. Desculpa. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Olha o que fala: ó insensatos Gálatas. Em outras palavras, essa palavra insensato significa tolo. Literalmente, cabeça vazia. Paulo que falou para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Sabe essa palavra fascinou, o que significa? Quem enfeitiçou você? Quem jogou um feitiço sobre ti, a ponto de te mudar do que tu estava estabelecido, na verdade, para outra coisa? Continuando. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Em outras palavras, Paulo está falando o seguinte: Gálatas, quando eu cheguei para vocês, eu preguei o evangelho de tal maneira, que era como se vocês tivessem visto Cristo crucificado diante de vocês. Quer dizer, vocês viram a manifestação do amor de Deus, ficou expresso para vocês o quanto Deus ama vocês, o quanto Ele pagou o preço para que vocês sejam salvos, o quanto foi pela graça dEle e misericórdia dEle, não pelas suas ações ou por suas obras de santidade. Quem te enfeitiçou para que tu tirasse os teus olhos da cruz de Cristo? É exatamente o que Pedro fala na carta dele. Havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quando a gente recebe a revelação da verdade, e a gente prova do amor de Deus pelo que a palavra de Deus diz, tu tem que proteger essa verdade. Tu tem que proteger, guardar ela, para que tu permaneça andando na realidade do amor que Deus decretou a ti, declarou a ti através da sua palavra e do que Ele declara na verdade dEle. Porque é só assim que você vai
permanecer no amor de Deus por você. Permanecer e se conservar nesse amor. Continuando. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está falando, eu só quero saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito porque vocês cumpriram requisitos e mereceram o Espírito como uma recompensa do que vocês fizeram? Ou vocês receberam o Espírito pelo ouvir da fé? Literalmente, quando fala pregação da fé, ali significa ouvir da fé. Quer dizer, vocês receberam o Espírito porque vocês cumpriram requisitos, ou porque vocês simplesmente ouviram o Evangelho, mas ouviram com fé, e quando vocês ouviram com fé, vocês receberam. Depois ele continua e fala assim: aquele que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós. Agora não está falando só sobre você receber o Espírito Santo, não está falando só sobre você ser salvo. Ele está falando, aquele que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vocês. Ele faz por quê? Ele fez por causa das obras da lei, ou pelo ouvir da fé? Em outras palavras, Paulo está falando, cara, vocês provaram do batismo do Espírito, vocês provaram da manifestação do poder de Deus, tudo isso porque vocês ouviram o Evangelho e creram. Quem que tirou os olhos de vocês do amor de Deus? Existe uma guerra pela tua mente, e o diabo quer te fazer entender uma mentira, está querendo te convencer de que Deus não te ama tanto assim. E é tu que tem que se levantar e combater e proteger a palavra de Deus, para que a mentira do diabo não entre no teu coração. Você que tem que receber a palavra, ouvir, se estabelecer, vai vir a aprovação, você combate a aprovação, e quando vem as tentações, você não se dispersa, você continua focado. Vamos comigo em Apocalipse, capítulo 3. Estão entendendo, meus irmãos? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Aqui Jesus Cristo apareceu para João, o apóstolo João, Cristo ressurreto, e deu para ele instruções para 7 igrejas que se encontravam na Ásia. E aqui era para a igreja de Laodiceia. 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como dizes? Fala comigo, como dizes? Olha o que a igreja dizia dela mesma: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, fala comigo, não sabes, que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha que interessante. A igreja, ela tinha uma percepção dela mesma, que era diferente da percepção real da condição que ela se encontrava. Sabe por quê? Ela estava cega. Ela não conseguia ver nada ao longe. Ela não tinha percepção correta. Se a gente junta isso com o 2 de Pedro, por que ela se encontrou naquela condição? Em algum momento, na metade do caminho, ela tirou os olhos dela do amor de Deus, do que Cristo fez por ela, da cruz de Cristo e da purificação dos antigos pecados dela. E ela chegou numa condição onde provavelmente, fisicamente, tudo estava parecendo bem. Provavelmente era uma igreja abastada financeiramente, fisicamente falando, porque o que ela percebia dela mesma, ela exaltava ela mesma, dizendo: eu sou rico, de nada tenho falta. E Cristo teve que revelar para ela: ei, tu estás enfeitiçada. Tu está achando que está tudo bem, quando na verdade tem muita falta em ti. Quando ele fala sobre compre ouro provado no fogo, ele está falando de fé que prova, que suporta a tentação.
Porque em Pedro fala, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Fala que a fé é aprovada no fogo, e que essa fé deve passar pelo fogo e se achar em glória na revelação de Jesus Cristo. Quando ele fala, compre para você também vestidos, para que tu se vista de branco, está falando sobre as obras justas dos santos, o linho fino, resplandecente e puro. Em Apocalipse vai dizer, quer dizer, comece a praticar as obras que são resultado de entender o amor meu por você. E depois ele fala, compre também colírio para que tu unja os teus olhos, para que tu vejas bem. E sabe como é que ele adiciona depois? Ele fala, eu repreendo aqueles que amo, certo? E castigo todos aqueles que... Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. E depois, o que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Olha que interessante, esse versículo não é um versículo evangelístico. Muitas pessoas utilizam esse versículo, eu acredito que é lícito, não é errado, mas como um versículo para evangelizar. Olha, Jesus falou, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, quer dizer, ei, Jesus está batendo na porta do teu coração, se você abrir, entregar a tua vida para Ele, Ele vai entrar na tua vida, vai cear com você. Esse versículo não está falando para pessoas do mundo, está falando para pessoas da igreja, que pararam de ter intimidade com Cristo. Por quê? Porque tiraram os olhos do amor de Deus declarado a eles, pelo sacrifício que foi dado a eles, pela revelação do amor de Deus por você. Então o que ele fala? Volta atrás, perceba que eu não mudei, eu estou tentando entrar, eu estou batendo a porta, eu estou querendo ter comunhão contigo, eu quero que tu permaneça e não tenha dúvida do meu amor por você. Lembre de onde você caiu, retorna às primeiras obras, em Apocalipse fala. Volta a fazer as mesmas coisas. O que você fazia quando você, cara, estava apaixonado por Jesus, quando você descobriu o amor dele por ti, quando você descobriu o evangelho, o que você fazia? Retorna às mesmas obras, que são resultado de tu retornar ao entendimento de Ele te ama e não tem nada que tu possa fazer contra o amor dele. Não tem nada que tu possa fazer para fazer Ele te amar mais. Não tem nada que tu possa fazer para fazer Ele te amar menos. O amor dele por você está fundamentado nele e não em ti. Volta a focar no amor dele por ti, pela revelação do sacrifício que foi efetuado no teu lugar. E isso vai te dar fundamento para que tu continue avançando e amadurecendo até tu chegar à estatura completa de Cristo. Mas o fundamento é conhecer e permanecer no amor de Deus, através da revelação da verdade. Amém? Não deixe nada dizer o contrário para você. Deixa eu te mostrar mais um versículo para a gente ir acabando. Em Gálatas capítulo 2. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, antes de eu vir para cá, na verdade, um dia atrás, isso, eu perguntei para o pastor Fabiano, pastor, o que você sente alguma coisa que você gostaria que eu trouxesse para a igreja? E eu nunca fiz isso, né? Sempre chegava aqui e era o que o senhor mostrasse. Mas eu perguntei para ele, ele falou, fala para a igreja como é que a gente pode ser apaixonado por Jesus. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei, cara, geralmente o que falta não é uma resposta de paixão quando a gente conhece a verdade de Deus, mas é conseguirmos manter conseguir manter essa posição de queimando por Jesus, por dia após dia após dia. Porque tu ter uma resposta de paixão a Jesus Cristo, quando tu encontra a verdade, é natural. É natural o entendimento que é automático, quando tu é exposto à verdade da palavra. Mas é quando os dias continuam, e as situações acontecem, e os problemas batem à nossa porta, que muitas vezes a gente cai dessa posição. Por quê? Porque nós temos que permanecer nesse amor. E quando a gente prega sobre o amor de Deus, é um assunto difícil de pregar. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas acham, eu já sei sobre isso. Eu já sei que Deus me ama. Eu sei disso, Deus me ama, morreu por mim na cruz, terceiro dia ressuscitou. Só que Pedro ele fala na carta dele, olha, eu não me envergonho de pregar para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês.
E outra coisa, a palavra de Deus fala que quando a gente conhece o amor de Cristo, a gente tem toda a plenitude de Deus. Então, se você está passando alguma provação, se você está passando alguma condenação, se você está com depressão na sua vida, se você está com alguma opressão, se você tem alguma falta na tua vida, não está faltando unção, está faltando conhecimento do amor. Porque quando tu conhece o amor de Cristo na sua plenitude, tu tem toda a plenitude de Deus. Então, se tu olha para a tua vida e tu vê coisas que tu não vê em Deus, isso significa que precisamos crescer no conhecimento do amor de Deus por nós. A palavra de Deus, Paulo, ele fala isso, ele fala: aquele que acha que sabe alguma coisa já não sabe como convém saber. Se tu acha, isso eu já sei, você fechou o teu coração para não receber maior profundidade. Todo mundo consegue concordar comigo que a gente tem uma Bíblia só? Isso significa que se tu ler ela toda e começar a lê-la de novo, você vai ler as mesmas coisas, não é verdade? Certo? Mas com certeza você não vai receber as mesmas coisas, no entendimento de que você vai receber coisas cada vez mais profundas. Como eu disse, para finalizar, Gálatas capítulo 2. Versículo 4. Aqui Paulo basicamente está falando o seguinte para a igreja de Gálatas. Ele está falando: olha, quando chegou esses irmãos, porque ele tinha pregado o evangelho, basicamente Paulo estava pregando que, cara, você não precisa fazer nada para ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo. Se tu te arrepender genuinamente e tu crer em Cristo Jesus, tu vai ser salvo gratuitamente, tu vai provar de uma nova vida, e essa nova vida empoderada pela graça de Deus vai te transformar. É isso que ele pregou. Só que daí começaram a vir pessoas de Jerusalém, fariseus, que tinham se convertido a princípio, e eles começaram a dizer: não é só crer em Jesus, essa graça barata, igual alguns falam, não é só crer em Jesus, tu tem que fazer também, você tem que cumprir a lei de Moisés, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você não pode se contaminar comendo carne de porco. E começaram a querer induzir os cristãos salvos a seguirem a lei mosaica. E olha o que Paulo fala. Ele fala que ele foi até Jerusalém para falar sobre o evangelho que Deus revelou a ele para aqueles que eram da igreja, para Pedro, para Tiago, para João, para as colunas da igreja, certo? Daí no versículo 4 ele fala assim: e isto, quer dizer, eu fiz isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ele está falando: eu tive que ir para Jerusalém porque tiveram esses falsos irmãos, pessoas que se chamavam de irmãos em Cristo, mas que negavam o sacrifício de Cristo, por impor sobre a igreja legalismo e querer adicionar a você o peso de manter a tua salvação, no entendimento de que, não, tem que crer em Jesus, mas tu também tem que fazer isso e aquilo, senão você não está salvo. Isso é heresia de perdição. Quer dizer que é só crer em Jesus e deu? Sim, é só crer em Jesus e deu. Então quer dizer que se eu crer em Jesus, posso viver igual o diabo que não tem problema? O fato de tu pensar nisso é que tu tem que se arrepender e aceitar Jesus genuinamente. Porque se tu aceita Jesus genuinamente, teu coração é transformado e tu não quer viver mais como o diabo. Tu foi transformado, tu passou da morte para a luz, tu não quer mais viver em pecado, tu não quer mais aquela vida antiga. Então a transformação é natural, progressiva, certo? De tu ter crido realmente, mas é tão simples quanto simplesmente crer. E a fé vai produzir a transformação pela graça de Deus em ti. Amém? Eu produzo obras porque fui salvo, eu não produzo obras para ser salvo. É uma grande diferença aí. Então ele fala: eu fiz isso por causa dos falsos irmãos. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora. Fala comigo: nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Quanto geralmente é uma pregação? Geralmente o tempo de uma pregação 45 minutos, 1 hora. Olha o que Paulo está falando aqui. Eu estou pegando um pouco de liberdade nesse versículo, mas ele está falando: cara, não se sujeite a um ensino que anula o amor de Deus por você, nem por 1 hora, para que a verdade do evangelho continue contigo. Às vezes você vai e você, porque é tão difícil eu permanecer no amor de Deus, e às vezes você está ouvindo pregações que estão anulando o que a palavra de Deus declara.
Ah, não, mas eu sou um cristão forte, eu não vou ser movido por uma palavra pregada ao contrário da graça. Paulo fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não te engane, tu vai ser corrompido. Sabe qual que é o perigo do engano? É que tu está enganado e não sabe que está. Então a Bíblia te instrui, pegue a palavra de Deus, a revelação da verdade, volta à simplicidade do Evangelho, do amor de Deus por você, do fato que Ele pagou e está consumado, que Ele fez o sacrifício perfeito, e por causa do moer do Filho, tu se tornou justo, santo, irrepreensível, e o acesso que tu tem com Deus não pode ser abalado. Se estabeleça nessa verdade e não se sujeite. E não se sujeite a nenhuma pregação, palavra ou mesmo circunstâncias à sua volta que digam o contrário. Sabe o que é levar cativo todo o entendimento e obediência de Cristo? E agora, de verdade, é a última coisa e eu vou acabar. Aleluia. Glória a Deus. Chega, né, irmã? Hã? Quarto solo, é verdade. É que o foco era o terceiro solo. O foco do que eu estou querendo trazer é a ambição de outras coisas, o cuidado da vida. Quando você começa a olhar coisas à sua volta e aquilo se torna o foco da tua vida e tu tira o teu foco do que Cristo fez para você, você sai de permanecer e se conservar no amor de Cristo. Então, para resumir, acho que o quarto solo, a palavra de Deus fala, são aqueles que ouvem a palavra, conservam a palavra num coração puro e bom, e que produzem fruto com perseverança. Olha as características de um coração que vê a manifestação da palavra de Deus sobre nós. É um coração puro, honesto e bom, e que produz fruto com perseverança. Quer dizer, ela recebe a palavra, protege a palavra, certo? Enfrenta as provações e continua crendo. Vem as ambições e as coisas para tentar tirar o foco dela, ela permanece focada no alvo, na palavra de Deus, no que Deus declarou para ela. Então, dessa maneira, o coração dela fica puro, fica guardado, fica honesto, certo? E com perseverança, quer dizer, dia após dia, ela vai vendo fruto. Amém? Em Mateus capítulo 6, Jesus fala o seguinte: os olhos do corpo são, a candeia do corpo são os olhos. A luz, a lâmpada do teu corpo, a lâmpada da tua vida são os olhos. E olha o que ele fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, se os teus olhos forem bons, toda a tua vida vai ter luz. Se os teus olhos forem maus, e a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quando você pega essa palavra olhos bons, a palavra bom literalmente significa no grego simples, singular, sem dupla agenda. Sabe quando é que teu coração deixa de estar numa condição boa? Porque um pouquinho antes, Jesus ele fala assim: porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Na verdade ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, certo? Ele fala, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E daí ele fala, a candeia do corpo são os olhos. O que ele está querendo dizer? O foco da tua vida determina a posição do teu coração. Eu quero ter um coração receptivo à palavra do Senhor, então você tem que cuidar qual é o foco da tua vida. Para você poder ter um coração focado nas coisas espirituais, você precisa ter um foco singular, sem dupla agenda. Se o inimigo conseguir tirar o teu foco para as coisas do mundo, teu coração já não vai estar receptivo para receber as coisas de Deus e produzir o fruto que Deus quer. Porque teu coração não vai estar nas coisas celestiais. Então qual que é a nossa batalha? É permanecermos focados na verdade. É a gente ter um só foco. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Focar naquilo que é do Senhor, no que a palavra de Deus declara. Amém? Agora eu já não sei o que eu ia falar antes. O que eu estava falando antes? Tá. Quem aqui sabe de maneira prática o que é levar todo o entendimento à obediência de Cristo? Levanta a mão.
Sabe o que é levar? A palavra de Deus fala para a gente levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. Quem aqui sabe o que é levar de maneira prática todos os pensamentos à obediência de Cristo? Levanta a mão. Tá. Obrigado, meu amor. Obrigado pela ajuda. De maneira prática. A batalha acontece aqui, ó. Para tu proteger o teu coração com as verdades da palavra, você tem que proteger a tua mente. Do coração procede as fontes da vida. Certo? Então, do que tu te alimenta, tu enche teu coração. Do que teu coração está cheio, tu fala e direciona a tua vida. Certo? Quando tu ouve um pensamento, quando algo na tua vida declara uma verdade na tua mente que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Por exemplo, a Sarinha, minha filha, ficou doente. O que aquilo disse para mim? Veio pensamentos dizendo, ela vai ter que fazer cirurgia. Esse é o pensamento. Como é que é levar esse pensamento à obediência de Cristo? Primeira coisa, eu vejo se esse pensamento se alinha à palavra de Deus. Esse pensamento se alinha à promessa do Senhor? Não. Porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele nos curou pelas pisaduras dele, certo? O que é levar cativo a obediência de Cristo? Eu me levanto contra esse pensamento com a palavra de Deus. Tu faz como Jesus falou, está escrito. Não é simplesmente dizer, não, isso não vai acontecer, não é isso. Não é tu negar o pensamento que veio, é tu pegar esse pensamento que veio e combatê-lo com a palavra da verdade. Então vem um pensamento dizendo, não vai dar certo, porque você não tem condição. E daí você pega esse pensamento e você fala, Senhor, eu te agradeço que tua palavra diz que tudo eu posso em Cristo que me fortalece. O que eu estou fazendo? Pegando esse pensamento, pegando a palavra de Deus, prendendo esse pensamento e submetendo ele à obediência de Jesus Cristo. De maneira prática, é assim que funciona. É tão simples quanto vem um pensamento contrário à palavra, eu pego a palavra de Deus que combate esse pensamento e eu confesso ela, eu me estabeleço e estabeleço o meu entendimento, o meu pensamento, minhas palavras no que a palavra de Deus declara. É exatamente isso. É tão simples assim. Só que para isso você precisa conhecer as promessas do Senhor, para que quando venham coisas contrárias, você se levante e combata essas mentiras com a verdade da palavra. E dessa maneira, através de tu permanecer confessando o amor de Deus por ti, pelo que a palavra de Deus declara, você vai permanecer no amor de Deus. Amém? Amém. Quero fazer uma oração com vocês. Se você já teve um sentimento, se você já passou por isso, você já teve uma experiência com o Senhor, de alegria por conhecer o amor dele por você, em algum momento você estava queimando em fogo por Jesus, e era algo muito natural, você viver a sua vida com Cristo era natural, você orar era algo que acontecia naturalmente, você via fluir a tua vida naturalmente com esse fogo, e hoje você não se sente assim, não precisa levantar a mão, e essa palavra falou com você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, quero fazer uma oração para ti, porque Paulo ele orou para que a gente tenha conhecimento, então eu posso orar em nome de Jesus para que tu tenha conhecimento do amor de Deus, e para que tu seja restabelecido aquela posição que na verdade nunca Deus te tirou, mas que você por alguma razão deixou as outras coisas falarem mais alto do que a palavra de Deus declara. Eu quero orar por você, Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa, Senhor, que colocou a mão no peito agora, Senhor, em concordância com essa palavra, e em nome do Senhor Jesus eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados pelo conhecimento da tua verdade, que todo feitiço de conhecimento enganoso da carne, do mundo, da sabedoria do mundo, perca o seu efeito pela revelação e evidência da verdade, em nome de Jesus, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Em nome do Senhor Jesus eu me levanto contra toda cegueira espiritual que esteja sendo causado por algum espírito maligno. Eu falo contigo em nome do Senhor Jesus, eu anulo o teu poder sobre a mente dessas pessoas agora. Agora mesmo eu tiro o teu poder e a tua influência sobre eles já, em nome de Jesus. E agora, Senhor, como escamas que caem dos olhos, que eles possam perceber, Senhor, com renovo, o entendimento do teu amor por eles, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia,
ainda nesse espírito de adoração, com esse coração sedento. Eu sei que Jesus, que o Espírito de Deus está nesse lugar e Ele quer fazer grandes coisas aqui. Sabe por quê? Porque você descobriu que esse amor é profundo por você. E não é por aquilo que você se esforça, não é por aquilo que você faz, mas é porque Ele te ama. Então Ele não pode te levar embora para a tua casa com essa mesma dor que você entrou, com a preocupação que você entrou aqui. Ele quer fazer algo por você. Nós estávamos no meio do louvor e a pastora, a manhã inteira, a semana inteira com dor de dente, muita dor de dente. E ela chegou ali perto do Natan e o Natan falou assim: Deus está querendo curar pessoas aqui nessa noite. Amém? Aí o Natan, tá, então você falou Natan, nosso Natanzinho lindo, homem de Deus, falou: pastora, Deus quer, tem uma pessoa para ser curada aqui hoje. Não, no entendimento dele. E ali ela veio para cá e ela, com a dor de dente que estava muito forte, ela, de repente ela falou: cadê minha dor de dente? Aí ela pôs a mão, falou: vixe, sumiu, sou eu. Aí ela: Senhor, eu creio que você me curou, e a prova que eu creio é que eu vou começar a mastigar um chiclete agora. Lá, está mastigando chiclete. Sabe, o Espírito Santo te ama. Você não tem noção. Mas desde quando começou o culto, Ele colocou meus olhos em você, e Ele, no teu coração, todo momento você: será, Deus? Será que isso é para mim? E Ele está dizendo que tudo que Ele está falando aqui tem muito a ver com a sua vida, tem a ver com a sua história, com as dúvidas, com a incredulidade que você desviou muito o foco, porque começou a olhar para dentro de si. Mas Ele está te chamando de novo hoje. Ele está dizendo assim: deixa eu fazer, não é pelo que você vai fazer por mim, mas é pelo meu amor que eu tenho por você. Pede para Ele algo agora nesse momento. Sabe, queridos, a gente não pode só ouvir isso, a gente tem que experimentar o que Deus tem para nós. Quando o Senhor nos chamou para fazer a obra, eu falei: Jesus, mas eu quero igual Salomão. Se temos um tempo para abrir, temos que ter a tua presença num lugar onde ninguém ficará de pé naquele lugar. E Ele falou: estou fechado com você. Vamos lá, só seja ousado. Então, querido, o Natan já orou por você para que você tenha esse conhecimento. Mas agora, diante da fé que o Espírito de Deus gerou no teu coração, eu queria que você saísse do teu lugar, viesse aqui para frente. Sabe, se você tem um problema, se você tem uma necessidade, se você tem um milagre para receber nessa noite, sabe, vem aqui, vem sentir desse amor, vem sentir dessa graça. Isso, se tem uma cura para receber agora, sabe, se é uma libertação, uma área de vício, um sentimento que te persegue por anos, sai do teu lugar, vem aqui, vem sentir do amor dele. Ah, pastor, eu tinha um fogo por Jesus, como o Natan falou, e eu já recebi o entendimento da cura, mas eu quero experimentar aqui, eu quero experimentar nesse momento agora. Ei, vem, você que quer sentir desse fogo, você que há muito tempo não manifesta os dons do Espírito de Deus, e disse: Senhor, eu quero manifestar os dons do Espírito, eu quero voltar a falar em línguas, eu quero ativar o dom que está adormecido dentro de mim. Ei, Deus está te chamando, vem aqui, querido, vem aqui, vem mais para frente, vocês que estão aqui, para que os de trás se acheguem. Vem, isso, aleluia. Sabe, você que tem uma dureza no coração, e você sabe que o Senhor pediu para você perdoar uma situação, uma pessoa, mas você não consegue, porque você não encontra forças, você não encontra razão, você não encontra motivo. Ei, o Senhor está dizendo: vem aqui que eu quero pôr as mãos sobre o teu coração, eu quero tocar teu coração, transformar esse coração de pedra num coração de carne, num coração manso, num coração humilde. Ei, diga assim para ele, assim. Diga assim: eis-me aqui. Diga assim: eis-me aqui.
Isso, deixa o Espírito fluir. Pela graça que me salvou. É a graça que te salvou, meu amado. Vamos orar por eles. Eu quero que vocês, os obreiros, pastores, por favor, comecem a liberar a oração. Eles têm uma necessidade de Deus hoje. Eles têm uma necessidade e o Pai, pelo amor, quer manifestar essa necessidade. Quer curar, quer libertar, quer salvar, quer trazer a restauração de tudo aquilo que eles perderam por tirar o foco, por tirar os olhos da graça, do amor de Deus.
você rasgasse o céu apenas mais uma vez. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios.
poder de Deus. Quantos? Ei, por que parou? Para não, louvor, não para não, pelo amor de Deus. Vamos lá, batera, teclado. Vamos lá, querido, deixa eu falar uma coisa. Aonde o Espírito de Deus está, há paz, há alegria no Senhor, amém? Libertando, o Senhor vai nos curando, Ele vai nos dando vitória, mas aquele dia está próximo, o dia que a igreja será tomada, o dia da igreja ser transformada, aleluia, vamos lá, oh, vamos lá. Do galo para os cavalos.
Jesus, nós te amamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo nome. Leva teu povo para casa em segurança. Guarda-os debaixo das suas asas, no poder do teu amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do divino Espírito de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. Todos digam: vai na paz. Que ruja o leão.